que a gente está conversando com pessoas que estão se dedicando a viver, a querer viver. Cara, não é alimentado, não é sobre o seu exterior. É sobre o interior, cara. Não é sobre como você veste uma roupa. Não é nada sobre isso. Não é sobre o ambiente. Não é sobre quantas pessoas acreditam em você ou não. Não é sobre isso. É sobre alimentado eu ouço a voz do Senhor e sigo a voz do Senhor. Eu confio na voz do Senhor. Eu sei que essa voz não vai me levar para o buraco. Cara, quando você acabou de falar, não é sobre o que eu faço. E eu sempre falo isso na igreja. Não é como você veio à Terra que define o amor de Deus sobre você. Porque você pode ter vindo para a Terra um aborto que não foi executado, por uma gestação indesejável, pelo abandono de um pai, pelo abuso de alguém. Não é sobre isso que define o seu futuro. Não é uma condição de como você pisou na terra que vai definir o seu futuro glorioso. Mas é sobre o que Cristo fez por você. É a definição de quem você é. Aí entra o amor poderoso de Deus. Você escolhe viver ou não. Decisão sua. A decisão, isso, é você entender a graça de Deus. É de graça, cara. Você escolhe se envolver e mergulhar na graça ou, cara, eu preciso me esforçar, eu preciso ter o diploma, eu preciso de tal coisa para ser o que Deus quer. Não, você precisa confiar que você é amado. Eu sou amado. Eu sou querido. Deus tem prazer de me ver. Cara, isso muda completamente a sua caminhada na terra. Porque você olha e fala assim, cara, eu sou amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Eu reconheço que Ele morreu. Jesus morreu para me salvar, cara. Não tem amor melhor do que esse. Cara, eu posso até morrer por alguém que eu conheço. Mas Jesus morreu por alguém que era inimigo dele. É surreal. Nega ele todo dia. A Bíblia fala que ele morreu. A gente era inimigo de Deus. A Bíblia fala que ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Não tinha sequer justo na terra para unir o sacrifício perfeito de Jesus. Quer dizer que não tinha justo. Não tinha um bom na terra, cara. Não tinha. Vamos passar uma história do tipo. Não tinha. Por isso que revela que ninguém pode se gabar e achar que é bom o suficiente para viver o que está vivendo. Você está vivendo tudo que você está vivendo porque Deus é bom, cara. Deus é fiel. Não é sobre, eu tenho um pai legal, eu tenho dinheiro, eu sou queridão no grupo, eu sou bonitão. Não é sobre isso, é sobre Deus te amar. É sobre Deus te aceitar, cara. É Deus te considerar. Todos os dias, se você acordar e ter a consciência de que Deus te considera, você sempre vai considerar o propósito que Ele confiou a você, velho. E é isso. Isso aqui que vocês estão fazendo é considerando o chamado de Deus. Chamado é a vocação de falar, cara, Pai, o que você me deu não vai ficar preso em mim. Eu vou investir, eu vou sair de casa, eu vou sair de Campo Grande, eu vou investir tempo, vou investir dinheiro, Deus vai levantar pessoas para investir. E eu estou dizendo aqui, cara, gente, investe nesse podcast, eles precisam de vocês para que outras pessoas possam ser alcançadas, ser transformadas. E é isso, mas eu não estou fazendo. Cara, nem tudo você tem que fazer para você investir. Você precisa entender que cada um do seu quadrado. E dentro disso, nós vamos cooperar para o avanço do reino. E grandes coisas vão acontecer. E é isso. Tipo, uma pergunta, qual é o seu maior desafio, sendo jovem, que você é jovem, da minha idade, Isso. um pouquinho mais velho, pouca coisa. Isso. Assim, como é que ser um líder de igreja? Cara, o meu maior desafio é ser eu mesmo. O maior desafio de todos aqueles que se deparam com um propósito é não se comparar ou achar que precisa ser como A, B, C e D para atingir os objetivos do seu propósito. Então, o meu desafio hoje é eu entender que eu sou um líder negro que enfrento qualquer tipo de preconceito. Nunca teve, na verdade, você nunca fez isso. Que enfrento milhares de lutas porque as pessoas elas querem ver para crer, não crer para ver. Então, a maioria, e a gente está dentro de uma estrutura que é preconceituosa,
que precisa ver muitas coisas, precisa ver um telão de LED, precisa ver um carrão, precisa ver um monte de coisa para dizer assim, esse é um homem de Deus. Mas aí entra o desafio do líder de entender que existe um processo em todo tempo, todo dia. Então, dentro disso, você vai construir, dentro disso, você vai ser acrescentado pelo Senhor, você vai entender que aquilo que você está fazendo, Deus colocou no seu coração, e você precisa confiar, não se medir no sucesso de alguém, porque isso é a dificuldade de todo líder. Né? Todo líder hoje, e eu falo aqui para novos pastores, cara, para com isso de achar que o padrão da igreja é você colocar um LED para as pessoas chegarem na sua igreja, para você ter a parede preta para as pessoas chegarem na sua igreja. Isso não define uma igreja. Isso é só uma pintura. Isso é só uma organização. Isso é só um detalhe. Agora, o que faz, de fato, e aí revela esse desafio, é o quanto você é constante, quanto você persevera, quanto você se dedica, quanto você ama o Senhor, quanto você sabe que aquilo que você carrega, Deus colocou em você, quanto o que você tem, Deus confiou em você. E dentro disso, você vai atingir as pessoas certas. As pessoas certas vão ser alcançadas com o propósito que você carrega. Mas eu quero... Não, cara. Não é sobre o que o homem tal está vivendo, é o que você vai viver. É sobre o que você vai viver, o propósito que você carrega, que vai atingir as pessoas que Deus quer que você atinja. Se é 5 pessoas, cara, diante de Deus, diante da palavra de Deus, você vai receber o melhor galardão. Porque às vezes as pessoas acham que elas precisam ter 5, 6, 10 mil pessoas dentro de uma igreja. Às vezes Deus te chamou para salvar um Paulo. E às vezes você está concentrado, porque você vê tanta gente aí, com milhares de pessoas, então, não, meu ministério tem que ter 100. Claro que a gente quer salvar pessoas, a gente quer alcançar pessoas. Mas se Deus te chamou para ir lá num país, A, B, C e D, e salvar um cara que vai mudar o mundo, você já ganhou o seu galardão. John Bevere fala sobre um livro que ele fala extraordinário, né? Que é, você não vai ser julgado pelo pecado que você cometeu. Você vai ser julgado pelo propósito que você acreditou ou não. Eu sempre falo isso. E às vezes o propósito que você tem, cara, é para atingir 100 pessoas. E se você não tiver convicto que é 100 pessoas, você vai começar a medir e achar, e aí entra o perigo de que eu vejo muitos pastores achando, tipo, eu criei uma fórmula para encher a igreja, eu criei uma fórmula. Cara, criou nada, cara. A gente não cria nada. Se Deus não for, vigie em vão, sentinela, cara. Se Deus não for, cara, você vai fazer a força que for, você vai gastar o dinheiro que for e não vai acontecer nada. É o Senhor, cara. São pessoas que acreditam, são pessoas que já plantaram sementes que você nem viu, você nem estava vivo, e pessoas plantaram e você está colhendo. E aí a gente entra nesse contexto de eu achei uma fórmula. Cara, não existe fórmula, existe a bondade do Senhor. É a compaixão também, né? A compaixão de Deus. É você acreditar no chamado, é você entender que você aceitou. E por aceitar, cara, você vai usufruir de bênçãos. Você vai usufruir dos princípios da bênção do Senhor. Se você acredita, se você crê, se você se dedica, coisas grandes vão acontecer. Então, o desafio é esse. É você ser quem você é. Porque é isso que eu identifico no verdadeiro líder. É se de fato ele é